Olá, bem-vindo ao espaço interativo da TV Senado, totalmente dedicado às suas perguntas, críticas e sugestões. O Alô Senado está no ar para falar dos assuntos que você escolheu. O que se pode fazer quando empresas de prestação de serviço não respeitam o Código de Defesa do Consumidor? Qual é o valor justo a ser pago a um gari a título de adicional por insalubridade? E por que os medicamentos têm uma carga tributária tão alta no Brasil? No Passeata Eletrônica, os senadores Ciro Miranda e Aníbal Diniz falam sobre os resultados do diálogo entre os parlamentares e seus seguidores nas redes sociais. O Alô Senado começa agora. Sugerir, questionar, cobrar, exigir. Essas ações fazem parte do dia a dia de quem segue os parlamentares nas redes sociais. A relação sem intermediários entre representantes e representados se traduz em diálogos eficientes e resultados concretos. É o que você confere agora no Passeata Eletrônica, que hoje conversa com os senadores Aníbal Diniz e Ciro Miranda. Olha, essa é a melhor ferramenta que já surgiu nos últimos tempos. É a interação com o parlamentar e o povo diretamente. E eu tenho dois exemplos muito práticos para dar. Uma foi da Gama Filho, quando essa universidade foi fechada, através das redes sociais e a comunicação conosco, com o nosso gabinete e com a presidência nossa da Comissão de Educação, nós interagirmos e pudemos rapidamente estarmos com o Ministério, reunir todo o pessoal, pais, professores, alunos, e fomos ao Ministério e assim foram tomadas providências. E aí foram feitas então o que eles chamam da transferência assistida. Se não, eram mais de 14 mil que estavam além. A outra onde houve uma interação muito grande foi no Plano Nacional da Educação. Quando nós começamos a transitar com ele pelas redes sociais, a resposta e as ideias que vieram foram de preponderância maior. Então, hoje eu não vejo nenhuma ferramenta melhor do que as redes sociais. Essa interagem online, no momento certo, é questionado e com um custo muito barato. Ninguém precisa estar se deslocando para estar marcando reunião, para estar fazendo audiências públicas. Eu acho que essa ferramenta, em breve, ela vai ser institucionalizada aqui no Congresso Nacional, substituindo várias reuniões de comissões. Então, essa é hoje a interlocução mais rápida e melhor que nós temos. Eu acho que as redes sociais elas têm um papel muito importante, porque elas representam uma oportunidade das pessoas se manifestarem diretamente com aquelas autoridades que elas desejam, de alguma forma, fazer algum contato, seja para reivindicar, seja para sugerir, seja para cobrar, né? E para nós aqui no Senado, isso tem sido muito presente. Todas as vezes que tem um projeto de lei que mexe com a vida de um segmento da sociedade, de uma categoria profissional, os nossos perfis acabam recebendo muitas mensagens, muitos apelos, né? Numa demonstração de que agora as pessoas têm muito mais acesso às autoridades, aos seus representantes no parlamento, a partir das redes sociais. Por isso, eu vejo a comunicação através das redes sociais como uma comunicação muito eficiente, que ela traduz assim o quanto a modernidade, as novas tecnologias têm facilitado o acesso às pessoas também. A Lei Federal 8.078 de 1990, mais conhecida como Código de Defesa do Consumidor, não está sendo cumprida por empresas de prestação de serviços, em especial as de telefonia e as de turismo. A denúncia é do Raimundo Barbosa de Araújo, que escreveu para a gente lá de São Luís do Maranhão. Ele quer saber qual é a opinião dos parlamentares sobre esse desrespeito. Com a palavra, o senador Cícero Lucena. Raimundo, o papel do Senado é exatamente discutir, elaborar, propor a legislação vigente do nosso país. Infelizmente, não é atribuição nossa da fiscalização e a cobrança para que essa lei possa ser praticada. E você tem toda a razão, não só nesses itens que você fez referência, mas nós estamos convivendo, por exemplo, com algo abusivo que está sendo a prática das passagens das empresas aéreas. Você, às vezes, para a mesma cidade, com diferença de minutos, você tem o dobro do preço da passagem.
é uma incoerência, é uma prática abusiva que o Senado tem que sim ouvir a população e encontrar mecanismos legais para que isso seja evitado e até punido quem pratica esse abuso com o consumidor. Quanto um gari deve receber a título de adicional por insalubridade? Quem quer saber é o João Pedro Laureano de Souza, da cidade de Quixaba, no interior da Paraíba. O João Pedro é varredor, coletor e trabalha na condução do lixo. Ele é funcionário da Prefeitura Municipal de Quixaba há 7 anos e recebe como adicional por insalubridade um acréscimo de 20% sobre o salário. O João Pedro quer saber se esse valor está dentro da lei. Ele pergunta também se foram aprovados 2 projetos de lei que tratam da aposentadoria especial para os coletores de lixo, o PLS 577 de 2011 e o PLS 155 de 2010. João Pedro, esses 2 projetos de lei ainda estão tramitando aqui no Senado. Você pode acompanhar o andamento deles na nossa página www.senado.leg.br. E para explicar em detalhes como funciona o adicional por insalubridade pago pelas prefeituras, o Alô Senado levou a sua mensagem ao consultor legislativo Marcelo Cassian. Bom, João, a resposta à sua pergunta vai depender se você é ou não é vinculado ao regime jurídico, se o município tem ou não tem um regime jurídico próprio de servidores. Porque se ele tiver, pode ser que exista uma lei que disciplina o pagamento adicional de insalubridade de forma diferente da forma disciplinada na consolidação das leis do trabalho. Só que vamos supor que não haja essa lei. De acordo com a consolidação das leis do trabalho, o adicional de insalubridade ele paga em 3 percentuais. 10, 20 e 40% sobre o salário mínimo, dependendo do tipo de agente nocivo à saúde a que o trabalhador está exposto. No seu caso, a norma regulamentar número 15 do Ministério do Trabalho e do Emprego dispõe que o contato com lixo urbano dá a você o direito ao pagamento adicional de insalubridade de 40% sobre o salário mínimo. Então, se você está vinculado ao regime seletista, o percentual que você está recebendo está abaixo daquele previsto em lei. Porque no Brasil existe a tributação sobre remédios, que se a pessoa está com a doença e está no momento mais difícil da vida, por que tributar com base nessa situação difícil e em vez de ajudar, se tributa? Então, eu ainda não consegui entender por que existe a tributação sobre remédio no país. Na realidade, nós precisamos, no Brasil precisa, de uma grande reforma tributária, porque não é só o problema de tributar produtos de primeira necessidade, como no caso dos medicamentos, os alimentos também. Mas é o caso de que a mão de obra no Brasil é que é tributada, a força de trabalho, que é um grande equívoco, enquanto que as grandes fortunas, essas permanecem hoje sem pagar ou pagando um tributo num nível muito aquém daquilo que efetivamente deveriam pagar. Isso é ruim, porque quem paga os impostos no Brasil são os assalariados, é a maioria do povo brasileiro, não é? Então, obviamente que o que nós necessitamos é de uma grande e ampla reforma tributária. O governo brasileiro vem aos poucos enfrentando este problema. E um exemplo do enfrentamento desse problema é que já existem mais de 50 setores que têm a sua carga tributária sobre o trabalho diminuída. Porque no Brasil é isso, quem mais emprega, mais imposto paga. E tem que ser exatamente o inverso. Quem menos emprega, pagar mais impostos. Então eu creio que diante dessa situação, é óbvio que o que nós precisamos é de uma reforma tributária e que os medicamentos sejam considerados prioritários. Aliás, medicamentos e que haja inclusão de produtos de primeira necessidade, porque medicamento não pode ser comparado com outra mercadoria qualquer. Afinal de contas, o medicamento ele trata diretamente com a vida. Ele pode reestabelecer a saúde, mas dependendo da forma como é utilizado, pode piorar a situação de saúde do paciente também, não é? Então, medicamentos, assim como outros produtos de primeira necessidade e indispensáveis à vida, têm que receber tratamento diferenciado por parte do sistema tributário brasileiro. E o Alô Senado de hoje fica por aqui. Mas não se esqueça, você pode rever esse e outros programas e também baixá-los no seu computador na página da TV Senado, www.senado.leg.br/TV. Nesse endereço você também pode deixar a sua mensagem escrita. Basta clicar em Fale Conosco no menu Serviços. Se quiser fazer contato por telefone, é só ligar de graça para o 0800 61 22 11. O Alô Senado também está nas redes sociais,
Fale com a gente pelo twitter.com/alôsenado ou pelo facebook.com/alôsenado federal. A gente se vê no próximo programa. Até lá!